A minha formação é em artes, né? Uhum. Fiz graduação, fiz duas graduações em arte. Eu E vi aí lá. fiz mestrado também aqui na USP em arte. Aham. Meu olhar sempre é com um olhar de artista. O design, para mim, é uma coisa que eu dou uma incursionada, né? Dou aquela tocada, assim, mas não é o meu trabalho principal. Apesar de ser professor do curso de... Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com um Barba Azul, mas não é o pirata, né? É piada ruim pra caralho, né? Que é o Luciano, cara. Eu conheci o Luciano, na verdade, dei aula para ele no Senac, cara, e por curiosidade, assim, na pós, né, de imobiliário, e aí depois descobri que o cara era professor do Senac, ali no meio do curso, achei animal, porque ele tem um olhar totalmente diferente, dando aula no design, dando aula lá no Senac junto comigo e tal, e ele tem um olhar mais voltado para o design, o olhar do artista olhando a experiência do design, né? Então, o design com a experiência do artista, eu diria de uma maneira assim. Ou seja, ele observa as coisas como a percepção do olhar mais lúdico, do olhar mais ligado à arte em si, de como ela provoca as expressões e as ações das pessoas, mas ele vai ser a melhor pessoa para falar tudo isso. Luciano Mariucci é artista visual e designer, com obras em acervo público no MAM, São Paulo, MEC, Paraná e Museu da Gravura, no Paraná. Participou de exposições nacionais com o Panorama da Arte Brasileira no MAM, sétima Bienal do Mercosul, do projeto Rumos, do Instituto Itaú Cultural e exposição itinerária pelas unidades do SESC de todo o Brasil. No exterior, realizou individual na Pacific Northwest College of Art e participou como artista convidado no Festival de Arte Share Festival na Itália. É mestre em artes pela ECA USP e pós-graduado no curso de Design para Movelaria pelo Centro Universitário Senac, este do qual faz parte do corpo docente na graduação em Design. Foi professor do bacharelado em Artes Visuais e da pós-graduação em Museologia, Curadoria e Crítica do Centro Universitário Belas Artes de 2006 a 2018. Bom, Luciano, queria te agradecer aí por você ter aceito o convite, cara. Faz tempo que a gente tá tentando, mas sempre a gente tem que pegar depois das férias, porque dar aula é uma loucura, né, cara? É foda. E é isso aí, cara. Valeu aí, meu, e vamos que vamos, cara. Eu que agradeço, Hulk, o convite, né? Foi uma novela, né, para a gente acertar, mas deu certo hoje. Eu que agradeço. Super feliz aqui de participar. Dar Cara, uma sensacional, discussão. meu. E eu já vou nessa pegada, né, cara? Você dá aula num curso de design, né? E daí tem aquele preconceito, né? De tipo, design é artista, artista é design. Precisa existir essa merda mesmo? Ou você acha que não tem nada a ver? Ou o que que você acha que é diferente de um pro outro? O que que você tenta passar com esse teu olhar? Eu acho que são áreas que se alimentam, né? São áreas que têm muita interseção comum, né? Tem muita coisa ali que a gente pode usar de um para o outro. É difícil falar assim, né? De uma maneira bem categórica, ó, arte é isso e design é isso, Exato, né? exato. E aonde está aqui. E eu sempre falo que eu trabalho numa área cinzenta, né? Numa área ali que basicamente é a área da arte, que é a minha formação principal, né? Aham, aham. Eu estou nessa desde 1993, né? Quando eu Caralho, comecei a sério? trabalhar com Porra, essa eu não arte. sabia. Caralho. Mas a gente fala que a gente é artista desde criança, né? Porque Sim, toda sim, criança desenha, toda criança faz alguma sim. coisa. E eu fui uma criança que fiz de tudo, assim. Eu fazia desenho, isso é o que todo mundo faz, mas eu construía meus carrinhos, eu construía objetos, eu construía uma máquina de fliperama low-tech, assim, tipo, e vendia um tempo de jogo para os meus amigos. Fazia uma coisa, uma gambiarra, toda cheia de borrachinha, com um negocinho lá que você batia a bolinha e tal. Então, mas assim, sistematizado assim mesmo, é desde 93. E Aham. eu sempre me interessei por áreas afins, né? Essas áreas afins, arquitetura, moda, o design, né? Eu comecei fazendo arte porque eu não sabia direito o que que era, assim. Eu falei, isso aqui mexe com desenho, né? Mas eu poderia estar fazendo arquitetura, que é uma área que eu gosto bastante.
poderia estar fazendo design. E aí, quando eu começo a fazer arte, nessa primeira graduação, parece que dá aquela, abre assim o horizonte. Nossa, o tanto de coisa que eu consigo aplicar isso. E para mim tá muito junto, Hulk. Para mim isso é uma coisa assim muito misturada. Eu estou aqui trabalhando, eu estou tendo ideia para fazer uma roupa. Assim, nossa, eu vejo a galera da moda, nossa, eu tive uma ideia para fazer um look aqui, uma calça tal. Ter ideia para fazer, nossa, uma ideia de mobiliário, né? Até por isso que eu fiz a pós lá aí do Senac. Aham, aham. Então, para mim é uma coisa que se retroalimenta muito. Só que aí não é a mesma coisa, obviamente, né? Dentro do Tá. campo da arte, a gente trabalha muito mais no sentido de trabalhar a linguagem pura, né? Propriamente dita, a linguagem e pronto. E é isso. A gente consegue trabalhar assim. A gente consegue trabalhar com metodologia, né? A gente consegue fazer todas essas etapas de pesquisa, tal. Tem artista que faz isso, né? E tem artista que não, tem artista que consegue trabalhar. Opa, caiu um raio na minha cabeça e eu fiz um trabalho. Isso é possível também. Dentro É. do campo do design, eu acho que isso não é o mais comum, né? O mais comum é você pesquisar, é fazer as coisas com um pouco mais de planejamento, né? A ideia do projeto é muito mais forte no design. Na arte, ela pode vir, mas ela não é a essência, né? Ela não é a primeira coisa. Então tem umas nuances assim que eu acho legal apontar entre designer e artista, mas num sentido assim bem amplo, cara, é uma coisa muito legal, muito gostosa de fazer, que a gente usa uma na outra, né? Viaja, pensa na interseção. No momento agora, por exemplo, ó, tô fazendo um projeto de pesquisa aqui no Senac que envolve cerâmica e desenho, né? Irado. Então, como que como uma coisa contamina a outra, né? E se a gente for pesquisar, a gente está começando a fazer a pesquisa, a gente vai ver que muito do desenho, muito da cerâmica, elas se relacionam, né? Então, é Hum. um pouco essa investigação. Mas já fiz outras coisas, né? Tipo, quando eu estava fazendo essa pós aí de mobiliário, eu pensava muito da ideia do plano vir para o tridimensional. Essa era Uma uma pira, piração, uma piração. é, assim, era o insight do momento, né? Construir toda uma linha de coisas, de objetos em cima disso, né? Um sistema de produção até, né? Meio que parecia origami. Dentro do campo da arte, eu já fiz de tudo, né? Eu não sei uma coisa que eu não tenha feito dentro do campo da arte. Eu já trabalhei com fotografia bastante, fotografia publicitária e fotografia artística também, Aham. cinema e videoarte, motion, animação. Trabalhei no comecinho assim da carreira com design gráfico. Muito, a maior parte das coisas que eu fiz tem a ver com gravura, né? Com processos gráficos, Sim, sim, xilogravura, gravura em metal, né? sim. Serigrafia, que é o que eu mais estou fazendo agora, que é o que mais me dedico aqui no Senac, é essa área. Aham. Então, tem muita coisa, assim, para mim é tudo é muito, porque o meu perfil é um perfil de alguém que gosta de estudar. Se De você falar, explorar cara, possibilidades, né? Parece, né? é, se você falar, tem um curso de imitador de passarinho que vai acontecer ali de graça hoje no Senac, eu vou estar lá fazendo. Ah, Eu passaria acho muito bom. muito legal aprender. Eu Ele sou faz o fã próximo, daquela ele faz a capa do próximo álbum do Rogério Skylab, tá ligado? Aquelas plataformas de ensino, tipo a Udemy, eu sou Sim. rato, assim, eu fico vendo lá uns cursos, nossa, esse curso aqui baratinho, R$ 30 só para aprender isso aqui. Às vezes tem uns cursos ótimos, eu tô Tem, lá tem, aprendendo. cara. Eu faço isso também. É muito legal, cara. É muito legal. Então acho que não tem limite, assim, interseção é a gente que faz, Tem, né? concordo. Se for ver ortodoxamente, é essa a palavra? É, se Ortodoxamente? for ser ortodoxo, pronto. Se for ser ortodoxo, sim, você vai encontrar muita coisa que difere, né? Tem questões aí que eu acho que é importante discutir, né? Por isso tem um curso de arte, tem um curso de design. Mas para quem tem a cabeça assim, que gosta de ficar transitando, acho que vê tudo mais ou menos com um olhar parecido. É, então, é isso que eu ia comentar, né? Você até falou um negócio aí que eu lembrava disso aí, você tinha comentado nas nossas várias conversas, da questão de você ter trabalhado com fotografia em publicidade, né?
Uhum. existe mesmo, quando a gente olha, né, quando você olha por fora, óbvio que você tem semântica, tem relação, como é que você constrói a imagem para sedução e um monte de coisa relacionada a isso. Mas qual que seria, o que que você não acha que também muitas vezes essa fotografia, às vezes muito técnica, ela atrapalha no discurso, atrapalha na imersão da pessoa, e daí esse olhar um pouco mais artístico de perceber que talvez não está tão centralizado, ou talvez está um pouco mais, Uhum. quer dizer, trabalhar com esse lado não chama muito mais aquele lado que não é racional das pessoas, mas é o emocional? Concordo. E tem um cara que escreve sobre isso, né? Tem um pensador aí que é o André Ruili, que até tem Ah, um livro lançado pela editora do Senac. O livro dele, agora eu não estou lembrando o nome, qual que é o livro agora, mas esse livro saiu de um texto que chamava Da Arte dos Fotógrafos à Fotografia dos Artistas. que Então, em cima legal. desse texto, ele construiu esse livro que a editora Senac lançou. Que E é legal. justamente essa questão, assim, às vezes tem um olhar menos tecnicizado do artista em cima da fotografia, que traz coisa mais nova, traz uma coisa mais fresca, né? Um olhar menos viciado, né? Então eu acho que isso é uma coisa boa. Eu também me enxergo nisso. Fiz muita coisa de vídeo e eu gosto mais dos trabalhos que eu fiz em vídeo Ah, é? Legal. quando eu não estava assim pleno do conhecimento das técnicas. Eu ia meio no feeling, né? Meio assim naquela coisa, nossa, eu quero aprender, e aí eu vou fazer. E aí parece que você doa a alma para aquilo. E aí, Sim. depois que você aprende, tá, legal, agora eu posso fazer uma coisa bem legal, mas não Parte, necessariamente eu faço. parte pro próximo, né? Tem uma É. coisa que eu acho que, uma coisa de artista que eu tenho, que às vezes eu percebo, uma coisa, né? Que eu sou mais design, né? Nesse sentido, de tentar criar os sistemas e tal. Mas eu tenho alguns lados de artista que, assim, sabe quando você já completou a obra, já entendeu a experiência, já fez e fala, cara, não quero mais fazer isso. Então, várias vezes eu me Uhum. pego, tipo, vamos fazer um projeto de, sei lá, eu fiz projeto de várias coisas, né? Perfume, de uma porrada de coisa. Aí depois que fez o segundo, terceiro perfume, eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso, cara, não tô aprendendo mais nada, não quero. Tipo, eu entendi como é que faz, mas não tô mais afim, tá ligado? Vamos para Exatamente. móvel, sei lá, sabe? Tinha É. uma pegada assim que é aquela coisa do sempre ficar se puxando no limite. E sei lá, esse lado do artista que eu percebo que vem muito dos campanas, que sempre teve dentro do design, tá? Vem muito dessas coisas dos campanas, sempre teve essa discussão se campanas era mais artista ou design para artista, e eu achava que eles eram no limite ali, para mim, para quem era designer, eu falava ele é um designer explorador, né? E para quem era artista, eu falava que eram artistas que conseguiam consolidar seus produtos para as pessoas experimentarem, né? Poderem mexer, experimentar, que é o sonho de todo artista, né? Tipo, eu quero que as pessoas façam tenham uma relação com o objeto, né? Interajam com o objeto. Parece que isso que faz a obra acontecer, né? Quando ela tá parada num meio só, parece que ela não acontece. Parece que ela simplesmente tá lá, mas faltou a pessoa para interagir com aquilo. É meio por aí mesmo? Você acha que é essa a pegada? Como é que No você caso explora essas do. coisas? Porque você já fez exposição no Brasil, na América do Sul, lá fora, né? Estados Unidos, né? Que foi, né? Fiz Itália. também produção, Itália. isso. Então, porra, como é que foi essa coisa? Como é que é fazer esse tipo de exploração, né? E fazer as pessoas participarem de um negócio assim que é. Porque quando a gente cria algo, né? É visceral. Tipo, você vai colocando as coisas viscerais e você vai querendo passar a mesma sensação, a mesma experiência, né? Eu acho que o design ele tem aquele cliente que é um cliente mais rígido, né? Ele é um cliente que vai te exigir alguma coisa. No caso dos Campana, existe essa área aí que eles estão lidando, que é uma área que toca mais o plano das artes visuais. Uhum, Mas não sei, assim, no meu caso, o que eu fiz sempre enquanto artista, e principalmente lá no comecinho da carreira, era sempre pensar a relação com quem usava o meu trabalho. uhum. Dentro do campo da arte, a gente chama de espectador, a palavra mais comum, né? Sim, Dentro sim. do design, usuário. É. Então, essa relação, para mim, sempre foi muito forte. É o que movia a obra, né? É isso. Se não tiver alguém que vai comprar a ideia,
né? O espectador ou o usuário que vai comprar a ideia, que vai se identificar de alguma forma, né? Não faz sentido você fazer, né? Você está fazendo para quem, né? É Então a tipo aquela ideia história, tipo, caiu uma árvore no meio da floresta, ninguém viu, aconteceu, né? Meio por aí. Não é, acontece, né? exato. Então, assim, a minha preocupação sempre era, de alguma maneira, instigar, né? Eu fiz um trabalho, até esse trabalho aí, que é lá da Universidade de Portland. Uhum. É um trabalho que eu já tinha feito aqui no Brasil em 2003, mas aí lá surgiu uma outra oportunidade em 2005 para expor, numa situação um pouquinho melhor, né? Com um pouco mais de dinheiro, né? Sim. Porque vai para fora sempre dão uma caprichada no orçamento para gente, né? E lá eu consegui fazer Pode um, escrever, pode escrever. é, eu consegui fazer ela um pouquinho melhor. E esse trabalho era uma série de gravações de pessoas, assim, de corpo inteiro, e elas ficavam na sala de exposição, assim, eram 4 paredes, né? Uma sala de exposição fechada, na penumbra, e elas ficavam expulsando quem entrava. Ah, E ela que falava irado. assim: o que que você está fazendo aqui? Você entende alguma coisa de arte? Ah, você veio aqui só para tomar o vinho que tem no vernissage. Você está aqui, né, sem saber nada. E elas começavam a ficar mais agressivas, mais agressivas. Passava-se uns 10 minutos que você estava lá dentro, essas figuras elas estavam gritando, assim, xingando, te expulsando para sair dali, né? Muito bravas. E tinha gente que achava que, ah, tá, brincadeira. Tinha gente que ficava incomodada, porque estou sendo ofendido aqui, né, dentro da sala de exposição. Cara, Mas era essa justamente assim a intenção. Ninguém passava lá de graça, assim, ninguém passava e saía ileso. desapercebido, né? Sem ser É, provocado, né? todo mundo que passava lá tinha um tipo de provocação. E era isso que eu gostava, assim, a arte tem que ter isso, a arte tem que ter um pouco dessa cutucada aí para ela funcionar. Né? Me incomodava muito chegar em Bienal e ver assim a galera entrando em Bienal, e aí entrava naquelas salas que tem vídeo, e na sala que tem vídeo a galera não parava, elas entravam, colocavam a cabeça assim para dentro, ah, é vídeo, ah, tá, então vou ver outra coisa, Puta, pode escrever, é verdade, é né? verdade, é verdade. Então, aí eu brigava muito com isso, né? Tipo, hoje não mais, mas naquela coisa da juventude, né? Recém-formado, começando a Sim. trabalhar, era um dos meus assuntos preferidos, assim. Essas relações que acontecem na arte, né? Que é uma relação de troca. Tem que ter a troca, né? Se não tiver a troca, o trabalho não existe. Que é uma questão filosófica também. É uma questão do... Que tem um artista americano que eu gosto muito, trabalha, que é o Bruce Nauman. Tá. E o trabalho do Bruce Nauman está todo calcado em cima de um outro cara que é filósofo da linguagem, que é o Ludwig Wittgenstein, que fala de linguagem o tempo inteiro. Então eu comecei também a entrar nessa, assim, tipo, o que eu quero com o meu trabalho? Ah, eu quero, de alguma maneira, participação. Então é uma participação que seja, nem que seja assim, a pessoa olhar e falar, nossa, né, fiquei impactado visualmente. Mas além do impacto visual, o que que pode acontecer mais, né? Tipo, eu posso fazer alguma coisa a mais? Eu posso incomodar mais? Né? Então era essa a minha ideia, que é mais ou menos isso que você falou, né? Tipo, é aquele campo que tá ali para não passar batido, né? Não pode passar sem ter essa interação. É, o que eu acho legal, isso aí que você estava comentando, você falou que para vocês, né, quando a gente fala sobre o trabalho, o olhar do artista, a gente olha a pessoa como espectador daquela obra, né, que vai interagir com aquilo ou não de alguma forma, ou vai ser impactado. Você sabe que já tem um discurso que a gente vem trazendo, principalmente quem está repensando design, né, e eu faço parte desse coisa que eu fico discutindo com algumas pessoas, que é parar de chamar o usuário, né, de usuário ou de cliente, porque não faz sentido. Porque quando você começa a aplicar noções de percepção do espaço, de imersão, da pessoa entrar em contato com a obra de design, que a gente chama hoje de obra, de certa forma, porque sim, entrelaça bastante com o negócio da arte. Não dá para chamar de cliente porque, ou de consumidor, porque talvez ele não consuma do jeito que as empresas, isso a gente discute muito com as empresas estão com aquela expectativa pragmática, que é assim.
Tudo bem, às vezes o cara não vai comprar teu produto, mas você entende o quanto ele vai fazer a propaganda do seu produto, você entende o quanto vai ter o impacto ao discurso que o seu produto tem em relação à própria percepção de outras pessoas que podem vir a querer teu produto, né? Que daí surge muito esse discurso que eu gosto bastante, que é a ampliação do brand, ou o reentendimento do brand, quando você começa a ter a construção dos manifestos, entendeu? Então agora uma marca, realmente, quando quer falar sobre as ações, as atitudes dela, ela gera um manifesto. Esse manifesto não é uma propagandinha falando que eu sou legal ou não. É uma propaganda falando sobre quais são os ideais, o que, que a gente acredita mesmo em relação ao nosso posicionamento, né? A Harley tem um manifesto muito claro, né? Eles colocam muito claramente o manifesto deles, né? Que eles são, além de revoltados, é o jeito que eles colocam lá, o persona, mas ele vai trazendo muito essa sensação mais de proximidade, que até um tempo atrás, um cara que eu gosto muito, que trabalha com design, eu entrevistei ele também, o Seragini, que era da Seragini Farné. Seragini, que eu cheguei a ter aula com ele falava um negócio lá, quando eu fiz pós, né? E é verdade, né? Ele falava, o próximo estágio das marcas não é as marcas serem mais desejadas como marcas, elas serem entendidas e compreendidas e chegarem no estágio de marca espiritual. E o que ele chama como marca espiritual? Se essa marca não se portar e não fizer coisas que realmente fazem sentido e as pessoas se identificam com as ações, elas vão perder força. Porque parou aquela era de tipo, eu tenho uma marca e olha que lindo. Óbvio que tem ainda esse discurso. Mas é legal quando você fala isso aí do cliente, que a gente vai falando para o cliente, fala, olha, você tem que entender que a sua marca ela vai atingir um público. Beleza, ok. Mas quais são aquelas pessoas que vão ser influenciadas pelo seu discurso? Então a gente não fala mais do consumidor como um consumidor pragmático. Fala das pessoas que vão entrar em contato, vão tangibilizar, então criar canais, criar canais de YouTube mesmo, criar ensinares dentro do YouTube, criar ou YouTube ou das redes sociais, né? E ao mesmo tempo criar toda essa relação, essa comunidade, ela é maior, ela é mais importante do que necessariamente você só bater um valor ali no final de quanto você vai vender. Até porque isso vai gerar mais vendas futuramente, porque as pessoas vão entender qual é o discurso da sua marca. Ela não está ali só simplesmente para te ofertar alguma coisa, mas ela está falando muito mais com experiência. E aí a gente começa a entrar em contato com isso que você fala, né? Como é que eu faço essa pessoa ter a boa experiência com a relação dos produtos, entre aspas, produtos e serviços que estão da marca, né? Que faz experiência de momento, experiência de entendimento, de uso, de falar, puta, essa marca me ensinou algo, não simplesmente me jogou uma coisa na cara, né? E também bate muito com os conceitos que já estão sendo bastante conversados, que é da economia criativa, né? Que é tipo, como é que eu desenvolvo capacidades para influenciar muita gente ao entorno daquela ação que eu estou fazendo, né? Acho que é meio por aí também. Eu vejo que esse discurso ele cada vez mais está ficando, ainda bem está ficando mais compartilhado, né? Tá ficando mais claro, inclusive, em projetos, sabe? Não tem mais aquela coisa, preciso produzir uma grande quantidade. A gente discute muito isso, né? Será que precisa Sim. produzir uma grande quantidade? Você está vindo muito com o discurso do low tech, o discurso do low design, que vamos fazer com calma, porque a questão é, para que botar mais produtos no mercado se eu tenho outras formas para o cara que é mais, quando a gente fala com o empresário, o cara que é mais empresário fala, tem outras formas de rentabilizar, entendeu? Você quer falar sobre rentabilização? Tem outras formas de rentabilizar. A gente vai falar sobre experiência do usuário, você não precisa só enfiar na cara dele produto. Você enfia conhecimento, você pode desenvolver o cara e várias coisas que são associadas a isso, né? Para falar dentro do campo da arte também, né? Eu falei, usei a palavra espectador, Aham. mas ainda não é a última palavra, né? A gente usou um tempo também, Aham. né? O mundo da arte, a palavra participante, né? Ou Hum, seja, alguém que não está lá só passivo, né? O espectador tem muito essa ideia, né? De eu estar passivo e vendo alguma coisa. E o participante não. O participante participante. ele está lá ajudando a construir a obra, né? Então, se não existir também o participante, não existe às vezes o entendimento da obra, né? Não adianta só a coisa física, visual, né? Precisa de um gatilho mental de alguém que vai fazer essa construção, essa reconexão das coisas, né? Desde o trabalho até formar alguma coisa que a gente chama de entendimento, né?
Esse artista que eu citei, o Nauman, faz isso, né? Justamente é isso. Ah, O o trabalho Nauman. dele Aham, é o como entender a obra, né? aham. Como interagir com essa obra. Ele tem uma série de slogans, assim, os trabalhos mais conhecidos dele são esses, que são meio slogans, que são os neons, que tem umas frases, Sim, sim. né? Então, e são sempre frases para disparar algum conteúdo, né? Para disparar alguma coisa na cabeça da pessoa que está vendo, né? Do participante aí, né? Vamos dizer. Participante, eu gostei da sua participante. E eu ia É. até te perguntar, a gente está aqui agora com uma exposição, acho que talvez já tenha acabado, talvez esteja, do Bansky, né? E quando eu olhei, assim, falaram, tá tendo aqui no Brasil, eu olho e falo, cara, parece que tirou da situação e do momento e não faz sentido ver Bansky simplesmente no museu, porque parece que não falta coisa, porque ele é uma provocação urbana, né? Uhum. O contexto né? É. Mas isso é questão de mercado, né? Tipo, ele tá famoso e ele vai, de alguma maneira, colocar isso no mercado, né? Uhum. Mas o que tem no Banksy que eu acho um pouco diferente, além da obra em si, lá na arquitetura, ou lá no contexto urbano, Aham. é que tem um momento de clique também, né? Ele é um cara que, quando faz a fotografia, a gente percebe que a fotografia dele tem alguma coisa também. Não é você, se eu for lá e tirar uma foto É, de uma pode obra dele, é escrever. uma coisa. Ele tirando a foto é outra. Eu vi um que eu Legal. posso dar como exemplo, é uma das mais famosas, assim, acho que é alguém que parece que está se agarrando, assim, em alguma coisa, só que Aham, é aham. na parede. E aí ele fotografou bem no momento que está passando uma moto. Então parece que essa pessoa grafitada na parede está segurando na Segurando a moto, ou é moto. algo parecido, né? Então aquilo lá só faz sentido naquele instante fotográfico, né, que ele fotografou. Eu tá lá naquele lugar, naquele momento, né, olhando só não teria o mesmo impacto visual. Eu acho que algumas obras dele são feitas para fotografar, né? Mas aí Cara, que também tem a interessante, que lógica de legal. mercado, né? Faz sentido. Ah. Tem essa lógica de mercado, que a galera precisa comer, né? Precisa ganhar dinheiro de algum jeito. Eu não vejo problema, fui muito crítico com isso há um tempo atrás, né? Mas eu não vejo muito problema que eu falo, cara, o quanto isso não traz pessoas novas para entender esse universo que ela nem se aproximou, sabe? Então, a exposição do Bansky é legal, porque as pessoas vão falar, nossa, que legal, e aí começam a emergir mais no universo dele. A gente fala muito isso sobre coisas da internet, por exemplo, né? A gente tem aqui uma técnica, não, um entendimento de ferramentas da internet que fala sobre muito funil, né? O funil de localização, ou funil do Aham. público que tem. Então você faz uma grande propaganda, ou faz uma coisa, um approach. Eu acho que em publicidade trabalha isso pra cacete também. Chama um funilzão, uma galera. Vai cair uma galera no funil, mas aí você vai apertando ele, mas você vai puxando pessoas que talvez nem conhecessem aquilo, começam a conhecer, começam a mergulhar e começam realmente a se provocar mais e até produzir novas obras, entendendo que ele pode ir além por causa dessas pessoas. Eu acho que tem esse sentido que é legal, né? Porque senão fica muito também no obscuro, né? Mas que quando eu olho com o olhar meu de design, pouco artista, e o seu mais de artista e um pouco de design, eu acho que a gente olha e fala, caralho, a gente sabe, mas a gente sabe tanto que talvez a gente saiba que ali não faz sentido, mas é interessante ter. Será que Exato, vai exato. por aí? Agora, nesse momento, está tendo uma série de exposições que estão chamando de exposições imersivas, que Hum, já é um conceito antigo dentro do campo das artes visuais. sim, Essas sim. exposições imersivas, o que que são? Pega lá um Van Gogh, um Monet, e faz uma série de projeção na parede, uma coisa toda visual, assim, não tem nenhuma obra do artista. Tipo, obra de verdade, a pintura, mas Entendi, tem aquelas derivações multimídia. entendi. Estão chamando de exposições imersivas. Eu, particularmente, uma pessoa que é do campo da arte já faz muito tempo, 30 anos, né? 30. Já tá dando esse ano, 30 anos É de isso aí. artes visuais. Eu não vou nessas exposições, eu acho uma besteira, assim, eu fico com raiva lá dentro quando eu vou. Mas eu acho importante que elas existam e que vá gente para ter o primeiro contato com o artista. A primeira vez, nossa, descobri que tem um artista que chama Monet, francês, que trabalhou com isso, com aquilo, com paisagem,
do período impressionista ou do Van Gogh, está vendo pela primeira vez. Isso eu acho importante. Daí depois vai conhecer um pouquinho mais. Mas é isso, assim, é aquela parte superficial, comercial, que de alguma maneira vai fisgar as pessoas, né? Vai pegar as pessoas e algumas delas, né? Dentro desse funil que você falou, vai ir lá 1.000 pessoas visitar, às vezes Isso. sai uma, nossa, vou pesquisar mais sobre esse artista, gostei, vou fazer uma faculdade de arte para conhecer um pouquinho mais, Exato, né? exato. Tá valendo por aí. Eu fico imaginando isso porque na experienciação da própria faculdade, né, a gente já tem um discurso aí que está mudando há um tempo, né? Tô falando o discurso. Por isso que você também está numa faculdade ao qual está provocando isso. A gente sabe que o Senac está provocando muito bem isso, trazendo pessoas bem distintas para dar um curso que teoricamente surgiu no Brasil para ser extremamente técnico, na década de 70, tanto que chama uma porra de desenho industrial, e para só acomodar as coisas para dentro da indústria, saber fabricar. E a gente vem com um discurso aí de destruir isso. Eu sei que eu sou da geração que já veio criticando isso pesado, né? Que era, eu me formei em 2000, então aquele discurso tipo, não, mas por que tem que ser tudo dessa maneira? Por que que, eu brinco, né? Meu, é muita merda você falar a forma segue a função, less is more. Cara, less is boring, tá ligado? Não precisa mais, e não é assim, entendeu? Você tem discursos, provocações que vão além de um simples coloquialismo, né? E a gente tenta provocar nos alunos, né? Justamente esses dois lados, né? Para tentar aproximar que são experiências e como você passa as experiências mais reais, mais, não é reais, né? Eu diria mais, e também não é eficiente, autênticas, né? Como eu passo essas experiências mais autênticas com os objetos que eu tenho, as coisas que estão ao meu redor. Eu não necessariamente só fico determinando que você tem que consumir ou não algo, sabe? É um grande discurso que a gente faz, né, dentro disso. E daí, quando vem com um cara com um olhar teu de arte, acho que isso ajuda muito e impulsiona. Eu vejo muitos alunos que às vezes você dá aula no mesmo semestre que eu, a gente dá, né, no primeiro semestre, aula junto, e às vezes eu vi muitos alunos usando a sua técnica, né? E eu provocando eles, cara, então usa, então vai lá e vai fazer a tela e vai fazer um negócio para poder responder o projeto, se você sente que é por ali o caminho, sabe? Então eu vejo que daí começa a mudar um pouco o mindset, eles começam a quebrar um pouco e trazer essa provocação mesmo. Até pro discurso do próprio, vai, entre aspas, que eu também já acho uma palavra batida pra caralho, consumismo, né? A gente tá falando muito mais de uma. Não é o consumismo, sim, mas é de uma. Sei lá, eu faço muito discurso com eles, né? A questão não está no consumismo, a questão está no nível de consciência do porquê você está precisando daquilo, que é maior do que, tipo, se eu vou consumir mais ou menos, entendeu? Porque aí eu vejo propósito. Se não tem propósito, para que você vai ter? Então, se não tem propósito, para que você vai criar? Esse é o grande discurso, né? E eu acho que essa parte aí que você estava falando sobre a crítica, né, tal, a gente é de uma geração que é do começo da internet, né? Do começo, é. O acesso à informação era o acesso à informação era esse, era lá o que estava passado para a gente na faculdade, né? Hoje em dia essa galera pode acessar a informação de qualquer canto, né? É mais eficiente também, não sei, mas é mais óbvio que elas vão ter um aprendizado muito mais híbrido, né? Vai ser uma coisa muito, muito mais caótica, Muito né? mais De uma caótica, referência verdade. daqui, uma referência de Verdade. lá. Às vezes a pessoa associa umas coisas que você fala, nossa, mas que negócio estranho, né? Como é que você associou essas duas coisas? Mas talvez na cabeça dela funcione e o resultado final funcione, né? Para a gente, talvez não funcione muito naquele momento, mas depois você vai acabar entendendo, né? Mas eu acho que é por isso, assim, é a formação, é o momento histórico, né? É essa coisa do muito, do tudo, né? Do excesso que a gente está, né? Nesse momento. Eu acho que um pouco vai por aí. E como é que você trabalha? Ó, você colocou um ponto legal e como você trabalha nisso, como é que você trabalha se para acalmar todo esse fervor e toda essa confusão? Porque na verdade eles têm muitos dados, mas tem que transformar em informação. E a gente sabe que qualquer projeto, independente que seja, e principalmente dentro da arte em si mesmo, ele precisa do tempo de maturação e mão na massa, sabe? Mão na massa, tempo de maturação, entender o que você quer, o que o processo pode te entregar, depois reinventar de novo o processo, retestar.
esse tempo de maturação, como é que você trabalha isso? Porque nessa velocidade que os caras querem tudo pronto e de repente ficam juntando e falam, meu, existe um tempo de maturação. E principalmente dentro da arte, da experiência, cara, eu preciso testar, eu preciso ver o quanto provoca, o quanto não provoca, refazer, ressignificar. Como é que trabalha isso com esses caras, velho? Como é que você É, trabalha isso? lidar com isso eu acho difícil mesmo, né? Eu nasci nas disciplinas, eu trabalho bastante com teste, né? Com exercício e tal, para errar bastante para depois pegar em alguma coisa mesmo, né? Mas eu Uhum, acho que o que é mais importante para mim é juntar tudo isso, juntar tudo que você pesquisou, né? Ah, gostei dessa imagem, gostei dessa outra, né? Vou fazer isso daqui, ou esse objeto, isso aqui, mas tem que passar por um filtro pessoal. Eu ah, fico muito de interessante. olho, assim, tipo, não pode ser uma coisa que você tem uma referência direta, assim, que você, viu aquilo lá, eu quero fazer um parecido. Não, você não vai fazer um parecido, você vai fazer um que você mastiga aquilo lá e vai soltar uma outra coisa, né? Uhum, Vai pintar uma outra coisa. Não sei o que que é. Você vai comer lá um designer e um artista e eu não sei o que que vai sair. uhum, Entendeu? É isso, assim, sim. tem que passar por um filtro seu, né? Eu vejo isso muito, e é uma coisa também que às vezes eu pego um pouco no pé, é que a galera vem com uma referência muito direta, assim, ela vem muito pronta, achando que aquilo é o final, é o que tá na vez agora. E agora é muito mangá. Como a galera gosta de mangá, e nas aulas, não, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso, eu tenho que fazer, eu falo, ó, calma, vamos achar primeiro um jeito de você dar conta dessa referência, e aí, num segundo momento, você vem. O seu mangá vai estar presente, né? Porque ele vai estar diluído em você, mas você não vai estar direto no pescoço desse artista aqui, sugando. Você vai estar se apropriando um pouco e depois soltando, né? De uma outra maneira. É uma guerra, eu acho, assim, é uma briga, porque é muito fácil da galera cair nessa. Eu quero fazer igual. Eu quero pegar um template aqui. Já tem um projetinho pronto aqui na internet, professor, queria fazer um igual. Mas aí você vai fazer igual, você vai aprender a técnica, né? E olha Mas você não lá. vai passar pela linguagem, né, da coisa em si, né? Você não vai aprender a como construir aquele pensamento, né? A técnica é o de menos, a técnica a gente consegue, Sim, a gente até corre que... atrás, né? Mas esse processo de aprendizado de linguagem, e que você tem os professores aqui para auxiliar, né? Para perguntar e para cutucar vocês, é o mais importante. É um problemão, assim, é um problemão. Eu não sei se eu respondi Não, exatamente, mas respondeu e fez até eu lembrar um negócio que é legal, porque acontece a mesma coisa quando a gente observa, por exemplo, a ânsia, no meu caso, né? Como eu trabalho muito com produto e tal, é óbvio que os alunos vêm perguntar mais de produto e eles ficam viciados nisso além de projetos, mas principalmente com materiais. Ah, eu queria fazer em plástico. Cara, mas faz sentido? é, Ah, eu amo madeira e queria usar madeira. Eu falei, tá, mas que projeto? Não, não importa. Eu falei, claro que importa, caralho. Você vai usar um material à torto e direito, né? Não é assim. É engraçado porque tá vindo uma coisa, não sei se chegou a ler, eu dei uma lida depois de tanto que os alunos falaram e falei, que filha da puta, o cara foi genial. Aquele Roube como um artista, sabe? O livro. eu já ouvi falar, mas eu não Cara, li ainda. ele é desse tamanho, você lê em 2 horas. Eu peguei no Kindle, li em 2 horas. E basicamente o legal dessa coisa é que o cara, ele vai, em vários momentos no discurso, ele vai mostrando como é esse roubar como um artista. E ele tá falando justamente disso. Ele tá falando de construir embasamentos de referência, construir tal coisa. Então eu tô usando muitas coisas. Falo, vocês não leram a porra do Hobby como artista? Leram? Então, é isso, cara. Entendeu? Assim, não é você pegar uma referência pela referência. Às vezes a sua referência está em outra coisa que você está observando, você tem que entender para onde você quer chegar. Existem vários caminhos para você chegar até ali, né? Então a gente tenta, eu tento discursar muito isso e falar que a primeira resposta, ela nunca é a melhor resposta, né? Ela é sempre um início, né? E uma coisa que eu consegui fazer provocar nesse sentido, né? Seu caso ele quer puxar uma referência de um negócio artístico, no meu é negócio do material, mas quando acontece com um projeto, o cara tem uma ideia, aí ele vem, olha, eu tive uma ideia e tal, eu falei, cara, dá uma pesquisada que vai ter igual na internet. Ah, você conhece? Eu falei, não, mas vai ter. Pode pesquisar. Aí chega na hora que vem e fala, puta, como é que você sabia? Eu falei, porque geralmente a nossa primeira ideia, ela é um construto, né, de aquilo lá que a gente conhece como referência, mas a referência é muito pequena. Você vai estudando Uhum. possibilidades para aumentar o que o
O Caio Vassão fala muito, né? Que é a ilha de cognição, né? Então, eu tenho uma ilha pequena. Quando eu ver o projeto, eu vou vendo, deixa eu ver a linguagem do mangá, deixa eu ver a linguagem não sei do quê, deixa eu ver a linguagem de cada coisa para ver também se faz sentido no discurso que eu quero aplicar, né? Porque isso também é outra coisa, né? Tá, tudo bem, você vai usar o mangá, mas qual o seu discurso? Por quê? O Uhum. que que você quer provocar? Porque Exato, você é. sabe que você provoca outra coisa com isso, né? Você não tá provocando o que você quer, né? Você pensa que tá, mas não tá, né? É. Dentro de disciplina de projeto que eu já dei aqui também, né? O aluno vem com É um verdade. objeto, professor, é isso aqui. Eu pergunto, mas e qual que é o material que vai ser usado? Ah, não sei. Tipo, tem que saber, né? Porque Sim. se você não chega com isso na indústria e fala, toma, e aí decidam como é que vai ser É. para mim, né? Você vai ter que decidir ali, ah, é madeira, é metal, vai ter parafuso, vai ter uma arruelinha ali de algum jeito. Como é que você vai prender essas coisas? Né? Qual que é a resistência do material, e tal? Essas coisas também, né, caem, né? Além da imagem, além das coisas Sim, da sim, sim, imagem, sim, sim. porque é bem isso, né? Tipo, fazer um igual não é a mesma coisa do que você se inspirar para fazer um, É. né? Aí quando você se inspira, você coloca coisas suas, né? Você se deixa levar, você se contamina e você não se contamina só com uma coisa, você vai se contaminando com várias. Isso que é o bonito, né? Você estuda isso, estuda aquele outro, e aí quando você vai fazer, sai uma coisa. Ninguém é gênio, né? De criar a roda toda vez, É, do né? nada, sempre vem com uma É, referência, lógico, é. vem uma referência, e você tem que saber usar a referência, tem que saber falar sobre aquela referência, né? O porquê daquilo, né? Então, isso acho que é primordial, assim, na Hoje, nossa vida. Luciano, que momento o Luciano tá hoje no discurso da crítica e o que você tá provocando? Luciano, tipo, o que que você tá provocando, o que que você tá buscando hoje? Qual é o discurso que você quer provocar nas pessoas, então, quando você tá começando a fazer os seus trabalhos mesmo? Ó, vou te falar um pouquinho do antes, tá? Do Luciano Sim, anterior. O sim, Luciano sim. anterior, de 10 anos É que atrás, isso é legal pra caralho, né? 20 anos atrás, era alguém que estava muito calcado num tipo de trabalho que era eminentemente conceitual. Tá. Então, interessava muito menos a forma, interessava aquela coisa que eu te falei da provocação. Então, se eu tivesse lá alguma coisa que era meio capenga, meio assim, tudo bem, mas eu tinha uma resposta interessante do público, né? Era isso que eu queria. Basicamente, era arte conceitual. E uma arte conceitual que a gente chama, às vezes, meio pejorativo de uma arte cabeçuda, É. né? Escrevia bastante sobre e tal. Hoje, depois disso eu fiquei um tempo sem fazer, né? Aquela fase que você tem filho, né? Uhum, Que começa a trabalhar mais porque tem que ganhar mais para pagar mais a direito às sim, contas. E sim. aí eu dei uma afastada. Agora que eu voltei, assim, com um gás muito grande, assim, já faz uns 5, 6 anos que eu voltei a trabalhar mesmo, eu estou bastante preocupado numa coisa que ela é mais sedutora, assim. É um tipo de trabalho que o visual está buscando mais a ponte com o espectador, né? Então, são trabalhos maiores, são trabalhos que têm uma coisa de refino, né? Visual, técnico também um pouco maior, né? Ele continua ainda não sendo uma imagem, né? Tô falando principalmente das gravuras que eu estou fazendo agora, né? Ele tem uma série de camadas por trás, ele passa por diversas técnicas, né? Ele vem da fotografia, passa pelo desenho, chega na gravura e mantém essas camadas. A gente, enquanto observador do trabalho, a gente consegue perceber essas camadas, né? Uhum. Então é isso, assim, é um trabalho, acho que está voltado mais agora para uma. Eu acho que ele é mais, eu não vou, talvez careta, vai. É um trabalho mais careta. Será que é Um careta, cara? trabalho, é um trabalho que com os meus 30 anos lá, eu ia falar, eu nunca ia imaginar que eu ia fazer. Eu falava, Luciano, se você está fazendo isso, eu ia ficar admirado. Mas agora para mim faz muito sentido. Agora sim tá muito certo, assim, tá batendo muito na veia, sabe? É isso aqui que eu preciso fazer, tá me dando prazer fazer, tô gostando, assim, tô achando canal de distribuição, tô vendo devolutiva das pessoas gostando Uhum. também, incentivando e tal. Então, acho que é mais por aí.
Eu pretendo fazer uma exposição logo aqui, acho que vai acontecer ainda nesse primeiro Semestre? semestre, É? né? Aí aqui no Senac mesmo, aí no Senac mesmo. Não, não, é numa galeria de arte aqui em São Paulo, que só falta fechar a data, né? Tá. E é com esse discurso, com essa provocação, com esses novos materiais que você está trabalhando, né? Obviamente. De É cerâmica e tudo gravura. mais. Esse de Gravura. agora são gravuras, são Tá. estilogravuras em formato grande, assim, que tem uma coisa de representação, de tipo de representação, né? Então, aquilo que passa pelas linguagens, o que que resta da fotografia nessas imagens, Que depois o legal. que que resta do desenho e o que que a gravura, por fim, transforma tudo isso, né? Então, são gravuras bem grandes, 2 metros por 2 metros, Caralho. feitas em módulo, né? Elas têm um módulo Ah, que eu pode vi ir umas até de coisinhas 50. suas. Puta, eu vi essa porra aí. Eu vi você fazendo. Eu vi os seus módulos uma hora aí. É, e aí é isso, assim, tipo, a temática é uma temática lá da onde eu tô morando, né? Que é uma reserva de Mata Atlântica. Tá, Se a gente olha pelo Google Maps, assim, a gente vê que bem exatamente onde eu estou morando ali, que tem a chácara, ela é, ela é o comecinho da reserva florestal. tá. Então, é bem naquele lugar onde as pessoas começam a construir. Ah, então vai lá é uma pessoa e coloca uma cerquinha. Aí essa cerquinha depois vem, começa a construir alguma coisinha ali. Aí às vezes abandona. Aí vai lá e faz uma fogueira, queima um pedacinho da mata. Sabe aquela área de tensão entre Sei, a sei. floresta virgem mesmo, a mata virgem, e é onde as pessoas estão entrando? E o habitat, né? Ali onde as pessoas habitam. Eu É, pego essa interseção, assim, esse meio que um discurso. embate das duas coisas, e eu represento isso, assim. Aí eu vou passear, assim, eu fico andando no meio do mato, gosto muito de andar no mato, gosto de andar de bicicleta, fazer trilha, e quando eu estou vindo para o Senac de carro também, eu fico observando, paro, fotografo. E aí tem um acervo grande de fotografia disso, né? E aí depois disso alguma coisa vai para desenho, né? Daquelas coisas que eu fiz desenhos algumas acabam se tornando essas gravuras. Mas tem essa coisa, assim, tipo, daquele lugar, do meu entorno, né? E não é no sentido panfletário, assim, que, Aham, eu aham. quero denunciar alguma coisa. Discurso, não é um discurso vazio, Não, sim, sim. É um não é um olhar, né? É um olhar eslogan. diferente para o que está É, acontecendo, né? Uma nova forma. é o meu olhar lá, é aquele lugar que eu vivo, aquele lugar que eu sei, é de lá que eu posso falar. Tipo, eu não faço uma viagem, eu vou fazer uma viagem, não sei para onde, para a Amazônia, para retratar o desmatamento. Não, tipo, é o que eu percebo, é o que eu vivo todo dia. É disso que eu consigo falar bem. Micromundo, É disso assim, como que ele eu, constitui. É legal isso. é aquela coisa do discurso que você está mais confortável, né? De fazer que você se sente, né? Daqui eu sei falar porque é onde que eu tô vivendo, né? E, cara, uma coisa que eu fiquei curioso é por que a gravura? Vou preciso Por que colocar a aqui. textura, a gravura, isso te provoca? O que que ele provoca quanto elemento para você falar, puta, a gravura é a melhor forma de expressão que eu consigo me expressar? Porque cada um pode usar uma coisa. Por que que você vai pela gravura? O que que ela te provoca quanto elemento? Ó, a gravura é uma paixão antiga. A primeira coisa que eu fiz na minha graduação foi uma graduação em gravura. É Tá, uma das poucas do Brasil que tem, né? Que é lá em Curitiba, da Belas Artes, da Escola de Música e Belas Artes lá de Curitiba. tá. E esse curso de gravura me abriu assim um monte de porta, né? Eu trabalhava num ateliê público lá em Curitiba que era dedicado à gravura, o Solar do Barão. E para mim sempre a gravura foi uma tradução interessante, assim, foi aquela coisa do olhar gráfico. Se eu me definir um pouco enquanto artista, o lugar que eu tô é Uhum, o lugar da imagem técnica, ou seja, de uma imagem mediada. tá. Ou seja, pela gravura, ou seja, pela fotografia, ou seja, pelo vídeo, pela imagem do cinema, pela uma imagem digital, né? A imagem sei lá, dos softwares, geradores de imagem, Uhum, hoje em dia. Mas sempre tem uma mediação. Eu faço desenho também.
mas o meu uhum, desenho tem um atrelamento à fotografia, né? Tem coisa de desenho que é um desenho livre, é um desenho de memória, mas é menos. uhum. Então, para mim, a gravura, estudar essa cozinha da gravura, né, que é uma coisa que gravador fala muito, né, a entender ali qual que é o papel, a espessura do papel, como o papel absorve a tinta, a viscosidade da tinta, como que você dilui essa tinta, a camada que você deposita em cima da matriz da gravura, tudo isso para mim é muito sedutor e eu gosto assim. E além disso, ela é muito sintética, principalmente a Uhum. xilogravura. Ela é sintética, é uma técnica que você tem preto e branco. Para você conseguir outra coisa ali, eu quero um cinza. Você tem que dar seus pulos ali, você tem que fazer uma coisa Fazer que é reticulado, né? Olha lá. retícula, né? Rachura, que a gente chama, para você conseguir ter um meio tom ali, né? Então, essa síntese, para mim, é muito legal. E eu vejo um pouco da dificuldade dos alunos, para falar agora assim. Você tem disponível um mundo digital que você pode fazer qualquer coisa. Não sai nada, né? Fica preso. Nossa, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer nada. A gravura, para mim, ela me dá um caminho, assim, Ela ó, dá um é isso recorte, aqui. né? Um recorte de Ela me possibilidades que você pode recorta. abrir uma É, puta de um amplo, cara. É um fato. é, é bem É, você fez isso. eu lembrar muito que eu dou o exemplo para eles quando começo a fazer isso, né? Que acontece com todos nós, né? Deles falarem, tem um monte de possibilidade. Eu falo, cara, quando você senta num restaurante, né? Aí o cara te dá um cardápio. Você já pensou quanto tempo você demora para escolher? Agora imagina se você só tem três opções. Fica mais fácil, né? E você vai É, se satisfazer com essas três, pode ter certeza, né? Tanto que sim. tinha até um restaurante que chama Paris, eu não sei se é Paris, eu não lembro qual que era o nome dele, que ele só serve um tipo de comida, né? Eu fui uma Tem os vez no. restaurantes que tem o prato, né? Um prato do dia que você É vai um prato. comer. É aquele prato, É né? aquele É prato. aquilo. E É, na maioria das vezes é gostoso, é bom, é, né? tipo, é esse prato, acabou. Então, eu acho que também tem pouco isso, né? Tem um negócio que a gente discute muito que, quando você fala, o mais velho, se eu me olhasse antes, eu falava, mano, não acredito que você está fazendo isso. Eu acho que também é um olhar que a gente vai apurando mais para aquilo que a gente se dedicou, né? Porque, óbvio, quando você está no começo, uma coisa que eu sinto é que você acha que você tem que saber de tudo para poder se dar bem. Depois você vai entendendo que a especialidade, não é que você não vai pesquisar de tudo, mas você se ater a uma técnica ou se ater a um discurso, vai facilitar muito mais até para você vender e entender o quanto mais além você pode puxar os limites daquilo que você está provocando, né? Esse negócio Uhum. da xilogravura, da lito e tal, quando eu estudei na faculdade, eu me apaixonei. Depois eu percebi o porquê que eu me apaixonei. Primeiro, esse negócio de fundo, né? De você trabalhar com um tom só, né? Na verdade, Uhum. você trabalha com uma cor só, né? O contraste seria o branco. Mas trabalha É. com uma cor só, cara. E eu lembro que uma coisa que me apaixonei era, uma coisa que eu tô fazendo em 3D, esses níveis de relevo vão dar um efeito diferente no papel, na prensagem também. O como eu vou prensar, o como eu não vou prensar, faz um puta no efeito doido. E por isso que eu acabei me apaixonando também depois aí para os softwares 3D e fui mais para esse lado, por causa dessa paixão por uma textura. É assim, uma coisa física que vai me dar um efeito, cara. Então, o detalhe que eu for fazer ali vai dar um efeito, cara, plástico totalmente diferente numa superfície plana. Só que um está relacionado com o outro, né? E parece tão distante, mas eles estão relacionados, né? Essa é, por exemplo, minha piração com xilogravura, né? Que eu falo, cara, Sim. é muito louco, cara, essa coisa, né? Eu acho que também vem um pouco disso, né? A gente vai entendendo o apuramento do que a gente estuda, e é aquela que a gente fala, a gente vai entrando mais a fundo e vai entendendo não só como o objeto em si é, mas como as coisas podem ser representadas por aquilo que a gente estuda, né? Aham. É. No caso aqui, essas técnicas de gravura, eu não sabia o que que era. Eu comecei a fazer um curso que eu não sabia. Eu falei, Ah, é é? um curso que aconteceu à noite. E à noite eu posso fazer. Aí vou lá, fui. A primeira vez que eu pisei na faculdade, eu adorei, assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer, não tem outra coisa. E eu estava fazendo arquitetura antes, né? E depois esqueci a arquitetura, nunca mais. Fiz Ah, isso eu uns não 20 anos sabia, de cara. Não sabia que você arquitetura, tinha feito arquitetura uma época. Olha que doido. e aí, mas foi um pouquinho assim só, né? E aí daí eu falei, não quero mais. O que eu quero é fazer isso, é fazer arte, é fazer gravura. Eu vi aquela galera instalando o varalzinho de estilo com as, com as Com esse coisinhas cordel, penduradas. né? Falei, nossa, como é que eles fazem isso, né? Como é que é essa Cara, coisa tão sedutora?
E adorei, fui, é isso, né? Esse negócio de cordel é muito legal, né? Aliás, até uma curiosidade, já que você trabalha bastante com gravures, por que que a escolha do cordel como sendo o estilo e depois fazer o cordel? Porque ele vem justamente, pelo menos é o que eu conheço, tá? Eu posso estar super errado, você me corrige. Mas não é mais fácil eu replicar uma gravura do que eu ter que bater um grande carimbo? Por que a escolha da gravura pro cordel? Já que ele é um negócio que é para porque ele começa com um folhetim de discurso para avisar o que estava acontecendo no lugar, começa por aí. E ele vem de quando? Eu nem sei, tipo 1800 por aí, depois. Por que que a É, escolha da gravura tem a ver com a madeira, com o material que tinha no lugar? Eu não sei. porque é uma técnica simples, né? Você não precisa de maquinário. A gravura você imprime na mão. Então Hum, você põe lá a matriz, você faz a matriz cavada, você entinta, você põe o papel e você aperta. Pode apertar com uma colherzinha de madeira, tal. Tem uns outros instrumentos também que você usa. Você não precisa de prensa, né? Aqui a gente tem uhum, prensa, é uma coisa sim, mais sim. tecnológica. Você faz tudo na mão. E o cordel, que é uma coisa ligada mais à cultura lá do Nordeste, né? Era Uhum. isso, é uma coisa simples, é o mais simples possível, Aliás, tem né? até os cordelzinhos aqui, vai falando aí que eu vou pegar o que eu tenho. Então, assim, é mais pela simplicidade, né? A gravura qualquer um, a xilogravura qualquer um consegue fazer. Agora, a gravura em metal já não. A gravura em metal te exige no mínimo uma prensa, e uma boa prensa. Te exige papel caro, você tem que comprar um papel de algodão, um papel grosso, né? Que tem uma gramatura alta. Agora, a xilo não, você faz em vários tipos de papel, você não precisa de quase ferramenta, é baratinho, né? Olha que legal, você tem vários aí, né? Faz uma coleçãozinha. Tenho, cara, e foi muito legal. Eu fui para Recife, né? E aí eu tava lá vendo essas coisas que tem no Recife, fui para Pôr de Galinha, né? E daí tava vendo tal, e daí aquela coisa, né? Aquela coisa para turista. Tem a canequinha, óbvio, eu amo caneca, então eu trouxe uma caneca de lá, só que você vai na primeira, tem a galinha, tem o coisa, um monte de coisa. Aí você vai no segundo, tem os mesmos produtos. Aí você vai no terceiro, tem os mesmos produtos. Aí teve uns que eu entrei que tinha isso daqui, esse cordel. E é legal, porque esse cordelzinho, na hora que eu peguei, eu falei, pô, é legal, isso aqui é o que contava as histórias do local e tal. Só que isso aqui é É. para criança, cara. Então são histórias infantis, Ah, tá vendo, ó? Ó, é mó porque legal. geralmente o cordel tem umas histórias pesadas, assim, tem Tem, umas coisas, tem então, porque história de fala sobre amor, tem revolução. história. Acho que tinha até alguns cordéis que falavam sobre como é que é o nome dele? O cangaceiro lá, cara. Falava sobre quando ele invadiu. Lampião. Quê? O Lampião, Lampião? né? Tem umas Uhum. coisas que descreviam, porque ele era pesado, eu lembro disso, que eram os É, discursos, né? É meio discurso quase que político, né? Político não, é um é. discurso de reivindicação, né? É um negócio assim, né? Tem uma coisa bem interessante, assim, bem social. Não é uma historinha bestinha. Às vezes tem uma história mais fraca, mas no geral, assim, um produto cultural forte, né, lá da região. É, porque eu fiquei curioso de saber, porque é engraçado, sempre me perguntei, né, quando eu estava perguntando isso para você, eu sempre me perguntei assim, poxa, no papel, de repente fazer uma cópia em cima do próprio papel, ou desenvolver isso, talvez seja mais rápido e mais ágil. O cordel, o cara tem que produzir ali na mão e fazer, né, É. tudo isso. Hoje em Será que dia tem a... tem Quê? gente que faz com Xerox, né? Lá tem cordel feito com Xerox, é uma boa parte. Mas Aham. ainda se mantém uma boa parte também fazendo com tipografia, com as máquinas tipográficas e estilo. Aquelas impressoras pequenas, né? Tipo a Minerva que a gente tem aqui no Puta, pode ateliê. escrever, é verdade, Minerva que tem aí. É. Puta, é muito louco isso, cara. E o que você prefere, a Chilo, a Lito, a... Você deve ter testado todas, né? Ah, eu já fiz tudo. Ixi, acabou minha bateria. Você tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo, fica tranquilo. Então tá, só minha imagem acho que vai ficar congelada aí, né? Tranquilo, já tá terminando aí. Então tá. Eu fiz tudo já, assim, que eu consegui fazer. Já fiz gravura em metal, calcogravura, né? Fiz desde maneira direta, indireta, ponta seca, com ácido, né? Que é água forte, água tinta. Uhum. Tem uma que a gente faz com cuspe ácido, que chama Lavi, Caralho, legal. de estilo de vários tipos, né? Serigrafia. Mas acho que o que mais me encanta assim é estilogravura e gravura em metal. Eu estou num momento muito estilo assim, mas eu ainda pretendo fazer umas coisas com gravura em metal.
Bom, Lu, para ser mais exato, a gente já tá finalizando mesmo. Já bateu aqui 1 hora. Como deu o negócio do coisa, a gente pode ir finalizando. Eu queria saber, cara, como é que eu entro em contato com você pra gente deixar os canais aí embaixo? Você tem o Instagram? Como é que a gente vê tua obra? Qual que é o próximo passo que você vai dar? E se você quiser deixar um recado final aí, cara. Tá, eu vou deixar então o arroba do Instagram, que é só meu nome mesmo, Luciano Mariucci. Aí lá tem coisas, tem obras. É um Instagram assim pessoal, né? Mas Sim, sempre deixo lá alguma parte maior assim de da sua trabalho produção, de né? gravura, da minha produção, Luciano Mariucci. E fora isso, tem coisa assim, às vezes eu pesquiso para ver o que que tem assim na internet, eu acho exposições passadas, né? Tem coisas minhas, tem entrevista com uma biografia, assim, naquela, como é que é o nome? Vídeo Brasil, Tá. Festival de Vídeo Brasil, tem lá as obras de vídeo, tem uma entrevista grande, assim, uma crítica de trabalho. Tem no Instituto Itaú Cultural também, tem lá uma parte falando um pouco de umas obras mais antigas. E eu acho que esses são os dois, assim, que mais tem, né? Cara, De resto, muito bom, né? E se questão. quiser trocar uma ideia com ele, vocês têm que pintar lá no Senac, ele tá lá um tempo, que é o lugar fixo dele, que vocês podem encher o saco dele lá. Que é muito bom que o cara vai trocar uma ideia, ele sempre tá ali na ateliêzinho, ele é o dono do ateliê, que ninguém nos ouça. 114, 116. Não sou o dono, mas eu tô por aqui. A gente fica zoando porque qualquer dúvida que a gente vai tirar é com ele, assim, tipo, vamos lá e vamos entender como é que é, né? A gente brinca com isso. Que nem zoam comigo que eu sou eu e o Adriano somos o dono da oficina de materiais, da oficina de design. Falando, a gente não é dono, não, a gente só vai lá ensinar. Não é merda. É Mas muito é isso legal, aí. né? É. Mas é isso aí, ó. Os contatos do Luciano estão aí embaixo. A gente vai deixar aí linkado para vocês. E, bom, é isso aí. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueçam de dar uma olhada. Lembre-se que sai nas quintas-feiras o podcast aqui nos agregadores, no Spotify, agregadores de podcast. E nas segundas-feiras a gente joga ele lá pro YouTube para você ver a nossa carinha e trocar uma ideia, beleza? Lu, valeu aí pela disponibilidade. E, cara, o que eu vou te falar? Até daqui a pouco, né, meu? Então daqui a pouco a gente vai estar aqui. Brigadão, hein, Hulk? Desculpa aí a imagem ter caído, mas brigadão pelo convite. Foi muito legal a conversa. Legal, Tô cara. Que bom que você livre para curtiu. outras, se Pra mim você também quiser. adorei, velho. Falou, abração. Falou, cara. Até mais. Tchau, tchau.